da Libertadores 2012. Bola em jogo. Corinthians deu a saída, a torcida vem no embalo e o time tenta a primeira jogada ofensiva. Não conseguiu o lance. A dupla Danilo e Fábio Santos. Ela volta para o Corinthians. Emerson. Chegou o Jorge Henrique. Emerson tenta decidir sozinho. Vai no fundo, faz o cruzamento. A bola foi fechada e o goleiro Sosa Silva fica com ela. Uma primeira arrancada do Emerson. Com menos de 30 segundos da etapa final. Ledesma trabalha com o Sosa. O lateral faz o lançamento buscando o Santiago Silva no ataque. Leandro Castan não deixa a bola chegar. Voltou para o Ledesma. Quando girou, o Riquelme tomou a pancada. Foi falta do Ralf e o Riquelme continua no chão. Tem esse choque ali. Ele tocou com a perna, com o pé direito na perna do Riquelme e ainda deu o tranco em cima. E o Riquelme deu aquela tradicional valorizada no lance. Agora vai para a cobrança da falta. Vai meter lá dentro. Cássio saiu do gol, passou por ele, lance perigoso. Danilo tira, manda para longe. Cássio não conseguiu fazer o corte, ficou em situação perigosa a defesa do Corinthians. O Boca recupera com o Sosa. De novo Riquelme. Recebeu do Ledesma. Tentou meter um efeito ali na bola. Deu de graça para o Jorge Henrique o Riquelme. Chegou no Emerson. Bonito toque do Emerson. Saindo do carrinho do Somoza. Vai para o campo de ataque. Fábio Santos. Toca com o Danilo. Vem Paulinho. Danilo já passou. Paulinho preferiu o Emerson. Toque de primeira do Emerson para o Alessandro. Errado. Recupera o Boca. O Alessandro quase fez a falta no Riquelme. Aí Clemente Rodrigues. E também vai errando um passe atrás do outro. Kleber, numa opinião emitida pelo Tite aqui sobre o primeiro tempo, ele disse o seguinte: foi razoável, mas melhoramos um pouquinho no final, quando o Danilo começou a jogar mais aberto. Olha o Boca. Chega e chega perigosamente pela direita. Acompanhou bem o Fábio Santos. Evitou que a bola chegasse à área, manda para escanteio. Esse mais aberto pela esquerda, né? Que é onde o Danilo começou agora o segundo tempo. E escorregou nessa bola e acabou do escorregão dele nascendo o contra-ataque. O cruzamento do Sosa foi interceptado pelo Fábio Santos. Dá uma olhada na velocidade do Riquelme para ir cobrar o escanteio. É isso que ele vai fazer o segundo tempo inteirinho, né? São só quase 3 minutos de jogo. O que ele já pegou na bola? Pega, esfria, demora, cai, fica no chão, vai lentamente para cobrar o escanteio. Aí vem a cobrança do Riquelme. São 5 jogadores do Boca dentro da área do Corinthians. Passou pelo Alessandro, passou também pelo Danilo. O Erviti fica com a bola. Aí o Danilo diminui o espaço do Erviti. A bola atrás para o Clemente Rodrigues. Os dois laterais do Boca ficaram como últimos zagueiros. O Santiago Silva parecia adiantado ali, pelo menos quando a bola viajou. Talvez quando ela partiu não, o Bandeira não deu impedimento, ele gingou pra lá, pra cá, o Alessandro mandou pra fora. E os jogadores do Corinthians, claro, estão reclamando ali do Humberto Clavijo, o Bandeira, que não marcou a posição de impedimento. E o Santiago fez uma boa jogada pra cima do Alessandro, que se recuperou. Tá impedido ou tá normal? Não, tem um jogador lá do alto dando condição. No momento do passe, lá em cima, tinha um pé do jogador do Corinthians dando condição. Lance legal. Lance legal, portanto, do Santiago Silva. O time do Boca vai para mais um escanteio. É o Riquelme, sim, que está aí para cobrar. Por isso que o escanteio ainda não foi cobrado. Agora ele está cismando com os fotógrafos, com a bolsa do fotógrafo, com todo o material do fotógrafo. Bate aí o escanteio, o Riquelme. Jogou lá dentro da pequena área. Subiu e tira Chicão.
jogador do Corinthians ficou no chão. O Jorge Henrique, pelo jeito, foi atingido na viagem da bola. Caiu e ficou. Começa bem enjoadão mesmo o segundo tempo. Olha o lance aqui, ó. Lá no meio da área, você viu? Parecia o Santiago Silva que estava com ele. Já tá tudo bem com o Jorge Henrique. Me ocorreu uma pergunta aqui, Casal. Você falou que o Riquelme vai fazer isso o segundo tempo inteiro. Se o jogo tá 0-0 e olha lá, com a lente de aumento, ele meteu um soco. Meteu uma pancada, né? Uma pancada. Quando o Jorge Henrique botou o gol na frente, ele foi dando soco. Foi maldoso. Desleal o Santiago Silva. Se o jogo tá 0-0 e 0-0, o empate leva para prorrogação, qual o motivo do Riquelme fazer o jogo ficar lento? Tirar a tranquilidade do time adversário, fazer com que o adversário se abra, saia para cima com tudo para eles usarem o contra-ataque. Ele cozinhando o jogo, deixando lento, caindo, fazendo cera, ele quer que o Corinthians perca a paciência. Irritar o adversário. Agora uma falta marcada pelo árbitro Vilmar Roldan. Outra pegada pesada, outra pegada forte. E é perigosa essa falta. Ali no pico da grande área vai pintar cartão amarelo pro Schiavi. Ó, na hora que o Alex toca, levantou o Danilo. Danilo levou um pontapé. Isso que é futebol? Não é futebol, coisa feia. Se o juiz desse o vermelho, mas aí não dá vermelho, porque é decisão. Mas foi um pontapé, a bola já estava fora. O Boca sabe jogar, tem experiência, não é à toa que é várias vezes campeão, mas de vez em quando algumas jogadas são mesmo, e a única definição, são desleais. Porque essas pegadas no tornozelo, soco na cabeça. 28 metros e 60 centímetros é a distância da bola para o gol do Sousa Silva. O Chicão que vai para a cobrança, vai arriscar direto ou faz o cruzamento, jogou lá dentro da pequena área, o Sousa, goleiro, dá um soco na bola. O Danilo vem para o rebote. Foi falta em cima dele, falta cometida pelo Riquelme. E o Tite tá agora batendo boca com o Riquelme. Eu cheguei a ouvir um fala muito aí, não? Aconteceu. Um fala muito, exatamente. Foi o Tite que falou pro Riquelme ou o Riquelme que falou pro Tite? Nenhuma dúvida. Foi o técnico. Cobrança do Alex, bola lá pra dentro da área, tentou desvio o Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Jorge Henrique desvia. Na briga pelo alto. Olha o toque do Castan. Foi o Castan ou foi o Danilo que dá esse toque meio de letra? Pra ela sobrar pro Emerson, que ajeita no peito e manda pro fundo do gol. Foi tranquilo, foi decisivo, foi artilheiro Emerson, camisa 11. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. O quarto gol do Emerson na Libertadores. O gol na final. Aos 9 minutos, o torcedor do Corinthians comemora a abertura do placar. Emerson. O cara tem estrela também. É decisivo. O Boca agora vai ter que partir para o campo de ataque. Tira Ralf. Chega a 4 gols e é artilheiro do Corinthians junto com o Danilo. O Emerson na Libertadores. Na bola parada, viu a ironia? O Riquelme fez a falta. O Riquelme bateu boca com o Tite. A bola sobrou para o Emerson, que agora toma uma pancada mais forte. Chegou levantando o Caruso. Amarelo nele. O time do Boca vai perder a cabeça. Vai ter gente expulsa. Olha o pontapé que deu.
É só botar a bola no chão que eles vão ser expulsos. E a estratégia do Riquelme com 9 minutos já era, Casagrande. Já era. E o Arnaldo tem total razão. É o momento do Corinthians matar o jogo. Tem que ir pra cima agora, jogar em cima deles, jogar individual, jogar em velocidade. Que ou vai ter jogador expulso ou o Corinthians vai fazer o segundo gol. O Corinthians agora tem que ir pra cima, mostrar quem manda em casa. Porque eles estão nervosos e estão levantando o adversário na pancada. O Pacaembu enlouquece. Vai para mais uma cobrança de falta o time do Corinthians. Outra vez o Alex. Agora ele rolou, tocou a bola para o Fábio Santos. Põe a bola no chão o Corinthians e toca. Danilo segura, gira. Chama a falta. Ela não veio. Dessa vez a marcação foi firme, foi na bola. Domina Riquelme. Posição legal do Monchi. Defesa do Corinthians volta, tenta e consegue atrapalhar o Monchi. Agora sem ilusão, né? O time do Boca sentiu o gol, estava querendo cozinhar o segundo tempo, toma o gol e, claro, fica irritado. Mas é um time escolado. Por isso que essa opinião do Casa, Caio, de partir logo e com os cuidados necessários, para não vai tomar gol de contra-ataque à frente do placar. Mas uma pressão agora pode ser o jogo. É lógico, o estádio incendiou. Está sentindo o bom momento do time. E é jogo pro Sheik. O Sheik é rápido, o Sheik é driblador, vive uma fase fantástica, deu assistência do gol na semana passada contra o Boca e está bem na partida. Bola para ele. E teve a tranquilidade naquela bola brigada, né? Para fazer o gol. Matou e bateu. Vem Fábio Santos. Aí a bola cruzada e o corte feito pelo Clemente Rodrigues. Vai pro chute a gol, Alex pega firme o goleiro. E o Danilo, também decisivo nessa Libertadores, foi no gol, que a gente vai mostrar daqui a pouco outra vez, que ela ficou na briga ali e ele dá um calcanhar na bola, deixando o Emerson na cara do gol. Se foi de propósito, se foi sem querer o passe a essa altura. Eu achei que foi consciente. Foi consciente. Não, a foi posição que ele tomou, né? Foi meio um calcanhar, mas ele direcionou a bola pro Sheik. Cartão amarelo pro Jorge Henrique por essa falta aí. Faz a falta Jorge Henrique, toma cartão amarelo. A tendência é o jogo esquentar cada vez mais. A torcida já está incendiando. Dentro do campo o Corinthians vence por 1-0 o gol do Emerson. O Boca precisa do empate. Vai usar toda a sua malícia para tentar. Corinthians não pode pegar a pilha. Tem que botar ele pilha no jogo lá no campo de ataque. O lance é perigoso. Vai para a cobrança de falta o time do Boca. Não para de cantar o torcedor corintiano. Riquelme. Olha o desvio de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. Foi só tiro de meta e ainda me parece ter havido um impedimento aí. Foi impedimento. O Jorge Henrique, os jogadores do Corinthians todos, mais enfaticamente o Chicão e o Alessandro, foram conversar com o Jorge Henrique, que deve estar nervoso, irritado com alguém, pedindo calma. O torcedor comemora 1-0. A bola vai sobrar para o goleiro Sousa Silva. O Jorge Henrique disse aqui pro Tite, levei outra cotovelada. Ele, calma. Sabe, quando repetiu o gol, parece a torcida se a defesa do Boca não ficou com a impressão, ou imaginou que seria impedimento. Eu aqui da reta tive a impressão que a defesa dá uma certa parada do lance. Achou a torcida, a defesa que o Emerson estava à frente. Exatamente. Não pareceu, o Arnaldo vai falar daqui a pouquinho. Agora podemos mostrar o gol, ó. Tinha um jogador do Corinthians em posição de impedimento, mas a bola foi pro Emerson na ponta esquerda, que estava legal. Você vai ver na repetição que tinha um jogador do Corinthians. Ó, a falta cobrada, o Jorge desvia. Ó o Danilo. Dá o toque pro Emerson. E aí o Emerson com muita tranquilidade domina e bate. A imagem lateral do impedimento, que daqui a pouco a gente pode mostrar, era o Paulinho que estava em posição de impedimento, mas a bola foi pro Emerson. Portanto, o gol foi legal.
15 minutos. O Corinthians vence por 1-0. Vitória dá o título ao vencedor da Libertadores 2012. Bola do Danilo, chega no Alex, Paulinho, Jorge Henrique. O experiente Boca sentiu o gol, hein? Jorge Henrique toca atrás pro Alex. Vai prendendo bola. A marcação do Boca dá espaço. O Corinthians toca. Vai arriscar o Danilo. Jogou lá para dentro da área. Conseguiu fazer o corte do Schiavi. Ela cai no peito do Somoza. Erviti. Vem o Ledesma. Riquelme fica mais à frente. Ledesma toca de novo com o Erviti. O Clemente Rodrigues disparou. O juiz marcou a falta cometida no meio-campo pelo time do Corinthians. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de Gabriela. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Que vai, claro, falar bastante da decisão da Libertadores. Toca a bola, Clemente Rodrigues e Schiavi. Corinthians agora espera no campo de defesa. Aí se apresentou o Riquelme. Tocou bem a bola pro Monchi, lá na direita. Ledesma, cruzamento perigoso. Cássio vai lá em cima. Globo, a gente se liga em você. Skol já é redonda. Imagine por controle remoto. Toque de cabeça do Jorge Henrique. Jorge Henrique está controlando a irritação. Já reclamou de umas 2 ou 3 cotoveladas. Clemente Rodrigues tenta. Chegou o Chicano e ganhou no arremesso lateral. Domingo tem um esporte espetacular, logo depois da Fórmula 1, que a Globo começa a transmitir 8:20, 9 horas a largada, depois tem o Auto Esporte e na sequência o esporte espetacular, com todos os bastidores da final, com as câmeras junto aos torcedores, todo o clima, todo o ambiente. Olha o time do Corinthians partindo. Alex. Eu não sei se ele ficou esperando a bola, esperando demais a chegada do Emerson. Ele demorou com ela. O Esporte Espetacular também vai mostrar mais um capítulo dos 10 anos do pentacampeonato da Seleção Brasileira e um especial sobre Fla-Flu. Tradicionalíssimo Fla-Flu, completa domingo 100 anos de Fla-Flu. 100 anos de Fla-Flu. Tá aí o objeto do desejo, a taça de campeão da Libertadores. Desde 1960 é disputada a Libertadores. 22 vezes a Argentina, 15 vezes o Brasil, os dois maiores campeões. Eles ainda têm uma bela vantagem. Corinthians, nesse momento, vai dando o 16º título para o futebol brasileiro e se tornando o 9º time do Brasil a conquistar a taça. Lançamento feito pelo Caruso. Santiago Silva, Riquelme, protege e fica com ela o Cássio, pois não? Logo depois do gol do Corinthians, o técnico Júlio César Falcioni pediu para os jogadores intensificarem ali o aquecimento. Aí até agora não tinha chamado ninguém. Acaba de chamar o Svitanic, número 20, um atacante de velocidade, vai entrar daqui a pouco. Está conversando com ele. Semana passada lá na Bombonera ele entrou e entrou também o Viatri, né, que foram os personagens daquele lance no final do jogo. O Viatri acerta a trave e o Svitanic erra no rebote. Tá aí pronto para entrar. Svitanic, camisa número 20. Entra daqui a pouquinho no time do Boca. 19 minutos. Toca a bola o time argentino. Recebe Ledesma. Tentou a jogada individual. Já perdeu a bola. Despacha. Joga para longe Leandro Castan. Fica sem opção o goleiro. Só tem o zagueiro. A bola lançada para o campo de ataque. Chegou no Mochi. Alessandro voltou no Santiago Silva. Briga o Corinthians. Faz embaixadinha o Leandro Castan. Ficou no chão, Emerson queria falta. O juiz mandou seguir. Bom, em termos de pancadaria de pontapé, deu uma acalmada no jogo. 20 chegando. Riquelme, bola para a área, Santiago Silva matou no peito, lance perigoso, Chicão afasta.
Voltou a bola, tentou o Riquelme, tomou dele o Alex. A posição do Emerson é boa, ele recebe. Disparou o Paulinho para chegar dentro da área. O Emerson segura, toca. Essa é a paciência corintiana, a frieza, uma das marcas do time na Libertadores. Não foi para decidir sozinho o Emerson. Agora fez uma graça ali na frente do Clemente Rodrigues. O Mauro chamou a atenção do lance por impedimento. Dá uma olhada agora, Arnaldo, com a câmera que mostra a posição dos jogadores. Ó, vem a bola, desvia o Jorge Henrique. Tem o jogador do Corinthians mais à frente. Quando o Danilo toca, ó, tá vendo a camisa azul ali? Normal, né? Gol legal. Tava bem o Emerson, tá parado. Gol normal, legal. Já entrou Svitanic, número 20, saiu Ledesma, 16. Muda também o jeito de jogar. Bota o time à frente. Coloca o time mais pra frente, coloca um terceiro atacante. O Boca vai ser um pouco mais agressivo, mas vai dar mais espaço pro contra-ataque. O que precisa é o Riquelme acertar o último passe. O Riquelme é um jogador que controla, é o cérebro desse meio de campo, mas tá errando bolas que a gente não tá acostumado a ver para um jogador da qualidade como ele. Fica bem mais ofensivo mesmo o Boca, com Somoza, Riquelme e Ervite no meio do campo, Mochi, Santiago Silva e Svitanic no ataque. Aí vem embora o time do Boca. Somoza. Saiu, portanto, Ledesma, entrou Svitanic. Antecipação boa do Paulinho. Cortou o passe do Caruso. Disparou o Emerson pelo meio. Ele tentou o Emerson, a bola desviada, voltou para o Paulinho. Chegou o Jorge Henrique. Segura, prende. Esqueceu a bola. Mochi, tocou no Riquelme. Erra, passe de novo o Riquelme. Corta o Fábio Santos. Vem de novo o Riquelme. Aí o Svitanic recebeu, fez o cruzamento. E ela fica com o goleiro Cássio. Foi direto para a mão dele. Fim de semana tem também o UFC. O Anderson Silva enfrenta Chael Sonnen logo depois de altas horas. Romarinho vem aí. A hora que ele aparecer, Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui você tem qualidade até no elevador. Jorge Henrique, será que é o Jorge Henrique que vai dar lugar pro Romarinho? Santiago Silva tocou no meio pro Riquelme. Marcado por 2. O Corinthians saiu, o Paulinho foi lá dar pressão no zagueiro Schiavi, precisou chutar para longe. Romarinho aparece. Não precisa nem dizer o quanto ele tá de bem com a torcida, ou quanto a torcida tá de bem com ele, né? Tenta arrancar do time do Corinthians. Brigou ali o Fábio Santos. Ganha um arremesso lateral. A maturidade do Corinthians, nesse momento, aparece no Pacaembu. E o Boca tem um maestro que ele é... Não é que ele é aparentemente lento. O jeito de jogar dele não é um cara... Ele bota a bola para correr, né? Ele não é veloz. Daqui a pouco o Cássio e o Caio dizem o quanto isso pode ser ruim pro Boca, bom pro Corinthians, que vai pra área, cruzamento feito. Pode ser mais difícil para um time que precisa empatar o jogo, ter um armador mais lento, ou ele mete a bola na frente e pronto? Não, ele mete a bola na frente e pronto. Ele sabe dar o passe, ele sabe o momento certo do passe. O Riquelme joga muito. Já não é aquele mesmo Riquelme de antigamente, mas ele tá errando muitos passes, isso que deixa o time lento. Vai para a cobrança de escanteio o time do Corinthians. 8 escanteios no jogo e estamos já com quase 25 minutos. Vai o Alex para a bola. Castan foi lá para a área. Só 3 jogadores do Corinthians na área.
Isso já é um sinal de que o time ataca, mas a preocupação com a defesa talvez seja a prioridade agora. Exatamente, bola parada não tem mais a necessidade de você se expor ao contra-ataque. Agora, se houve uma mudança de tanto na alteração como de postura do Boca, né, com o terceiro atacante, você vai ter um jogador a menos de marcação, porque o Riquelme já não ajuda sem a bola. É hora do Paulinho aparecer. Paulinho tem uma chegada à frente muito forte e ele, como elemento surpresa, pode decidir o jogo. Fica mostrando a bola o Castan, mas leva amarelo. Falta boba, infantil, o jogador tá de costas, ele foi e pegou o jogador, olha só. Também deu aquele cutucão no tornozelo. Pegou o Santiago Silva, o Leandro Castan. Chicão e Castan com amarelos, o Jorge Henrique também. Jogo com 27 faltas. Os dois zagueiros do Boca também estão com amarelo, o Schiavi e o Caruso, além do Mochi e do Santiago Silva. Vai para a cobrança de falta o time do Boca. Riquelme rola a bola, o Ervite para e ele toca para dentro da área, perigosa! Cássio! Caiu e pegou firme. Kleber, o Romarinho veio até o banco, recebeu umas instruções do auxiliar, do Kleber Xavier, olhou na prancheta, etc. Aí o Tite se virou, conversou com ele assim, em 2 minutos, falou, gesticulou com a mão, falou, vai lá e aquece, você já sabe o que é. Ou seja, quando precisar, ele vai passar a batida e entrar, porque ele voltou para o aquecimento. Recebeu as instruções bem antes e voltou lá para o fundo do campo, né? Onde os jogadores do Corinthians estão atrás, ali do lado do gol do Sousa consegue se aquecer, né? Eles querem ver o jogo, né? Ninguém consegue ficar se aquecendo lá, não. Difícil. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Emerson do Corinthians! Emerson! O Boca erra na saída. A torcida do Corinthians vem arrancar de Emerson e comemora o segundo gol. Mais um passo pro título. Errou o Boca, ele botou na frente e deixou muito para trás o Caruso. Frio e tranquilo na frente do goleiro, manda pro fundo do gol. Emerson, camisa 11. Aumenta a vantagem do Corinthians, 2-0 no Pacaembu. Schiavi errou o passe, deu no pé do Emerson. O goleiro ainda chega a bater na bola. Essa arrancada, ó, quando ele dá o tapa, o Caruso ficou muito para trás. E mesmo com o toque sutil do goleiro Sousa Silva, ela foi pro fundo do gol. Emerson, camisa 11, 2 gols na final, 5 gols da Libertadores. Passa a ser o artilheiro do Corinthians, passa a ser o nome decisivo da final. Uma marcação no campo de ataque sem ser muito ostensiva, agressiva, mas a simples presença enrolou o Boca. Um jogador experiente, que sabe o lugar certo de estar, não precisou marcar pressão, diminuiu, ele ficou no meio da trajetória da bola, conseguiu dar um tapa na frente. O Emerson é um dos jogadores mais importantes do Corinthians nessa Libertadores aqui. E além de experiente, é o cara que sabe a hora de decidir. Foi campeão nas últimas 3 temporadas por 3 clubes diferentes, campeão brasileiro pelo Flamengo, pelo Fluminense e pelo Corinthians. É um cara que não sente essa pressão. Na hora que a bola cai no pé dele, ele sabe o que fazer com ela. Faz uma grande Libertadores e decide o jogo hoje. O Pacaembu tá assim, ó, em alto volume. A gente se liga em você. Volkswagen Câmbio iMotion, o melhor automatizado do país. Jorge Henrique voltou para ajudar na defesa. O time do Corinthians fica agora todo concentrado da intermediária para trás. O Emerson fica à sua frente. Esse é o jogo agora. O Boca precisa partir, o Boca precisa sair para o jogo.
Boca precisa de 2 gols para levar a partida para a prorrogação. Natural que o time do Corinthians agora, se agora há pouco a gente falou em priorizar a defesa, vem o Paulinho, Jorge Henrique, os dois gingam, o Alessandro bate para frente, errou o Somoza, domina o Alex, tentou o drible, conseguiu fazer o corte o Schiavi. O clima é de comemoração, né? De comemoração de título, não de gol, né? Com mais de 30. Tem que fazer o terceiro para fechar o caixão do Boca. Errou o Boca, Paulinho. Foi falta em cima dele. Não foi, não. Foi não, ele se jogou. Ele deu um toque na frente e se jogou. Não muda ainda, e não sei se mudará, o jeito de jogar o Boca. Vai na base do toque, tentando demonstrar que continua muito consciente do que precisa fazer. A posição de impedimento foi marcada do ataque do Boca. Se o Boca mostra calma, as arquibancadas do Pacaembu mostram festa. Vai se aproximando de realidade um sonho corintiano que começou há 35 anos, em 77, quando o Corinthians participou da primeira Libertadores e foi mal. Saiu na primeira fase na Libertadores de 77. O ano do título paulista que tirou o time da fila de 22 anos. 35 anos depois, na 10ª Libertadores, o time fica muito perto da conquista do título. Toca a bola Ralf. Alex. O Fábio Santos recebe. Bola entre as pernas do adversário e a falta cometida. Chegou fazendo a falta Svitanic, que tomou o drible do Fábio Santos. Já vamos nos aproximando de 33, é a reta final da Libertadores. Danilo foi derrubado, falta, o juiz pegou, marcou. Schiavi foi lá e pegou outra vez pesado em cima do Danilo. E de novo tem o Corinthians uma falta daquelas para deixar goleiro com dor de cabeça. Castanho encostou no banco enquanto você vê a festa do Corinthians, tomou uma água e ouviu a orientação do Tite. E não ia ter a faixa. O torcedor não gosta muito de cantar vitória antes, mas sempre é um otimista, obviamente. Vai para a cobrança de falta Alex, mais uma vez Alex. Paulinho, Emerson lá dentro da área, Danilo também subiu o Schiavi e tira. Vai buscar o Erviti. Protegeu, foi derrubado, o juiz pegou a falta. O Falcione só observa agora, viu, Kleber? Já nem fala mais nada. E o papo do Emerson com o Caruso. O Emerson provocou, o Emerson ouviu provocação e fez também, mostrou o rosto ali. Você viu a imagem pro Caruso? Ó. Mandou bater o Caruso. Ó, tô com medo de você. Ele sabe também provocar, né? Ele sabe também provocar. O Caruso deve ter ameaçado, ele mandou bater e depois... Tô cheio de medo. Fez 2 gols na final da Libertadores. Os 2 gols do Corinthians e Emerson. Chega rasgando, chega tirando a defesa. Vamos para 35 minutos. Não é à toa que antes do jogo da Bombonera o Emerson disse: eu não sou nenhum santo, mas vou tentar me controlar. E o Caruso está ali do lado dele. O bate-boca continua. Bola do Erviti. Tomara que não tenha no fim do jogo
o que aconteceu ano passado aqui no Pacaembu, que virou uma briga entre jogadores, gente de diretoria na final. Kleber, o campo está todo cercado. Dificilmente pode entrar uma pessoa estranha, mas tudo é possível, né? Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero, descubra que quanto mais zero, melhor. Você viu o sinal do Emerson, né? Olhou pro Bandeira, pro Abraham Gonzalez, ó, de olho nele. E vai lá pra perto do cara, tá sempre lá perto dele. O Tite também já entrou na discussão ali, imagino eu, pedindo tranquilidade pro Emerson. São mais de 35 minutos. Vem o Boca. Mocho tentou, perdeu a bola. O time do Corinthians domina. Paulinho deixou passar. A intenção era o Emerson. O corte foi feito. Errou o Caruso. Voltou a bola no pé do Emerson. Vai pra cima do Schiavi. Segurou, encarou o Erviti. Ele não vai nem se queixar. Ele foi pra cima pra tomar a falta mesmo. Daqui a pouco. Expressão do Erviti. Ele que foi um dos mais provocadores da decisão. Você vê, ele levantou o Everson e já estava com a cara de pouca confiança. Vem aí Viatri, o atacante do time do Boca. Vai entrar daqui a pouquinho Viatri. O time do Corinthians tem falta perigosa. Chicão e Alex na bola. E bola para bater direto pro gol, né? 37 minutos. Saiu o Mocho, né? Isso. Mocho, número 7, já saiu. A encarada do Emerson e do Caruso ali, ó. Olha lá, ó. Pôs a mão no rosto do Emerson. Que situação é essa? O Caruso está sendo frio. Não sei o que não deu para fazer leitura labial do espanhol do Caruso, mas ele está sendo frio e o árbitro foi nele. Ele tá a ponto de apelar, de explodir, é. E o perigo é quando acaba o jogo, isso que eu tava falando, né? O Emerson falou agora, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Pro Jorge Henrique. Cobrança de falta pro gol! E ela passa muito perto. Torcida grita, né? Porque quem tá no ângulo oposto vai e grita gol. Ó, 38 minutos. Santiago Silva pro Viatri. Ele ainda briga, disputa, chega rasgando, chega tirando o Ralf. A conhecida raça do Corinthians, o poder de decisão, a força defensiva. O Corinthians vai fazendo o que fez a Libertadores inteira, faz contra o Boca, encara o Boca e a esse instante anula o Boca, né? O segundo tempo do Corinthians é impecável, como imposição, como controle e até a provocação do Emerson, eu realmente acredito nele. Ele está consciente do que ele está fazendo, até tirar o Caruso do sério. Aí o Erviti tomou a bola do Jorge Henrique, cai a bola no pé do Somoza, trabalha no meio, Riquelme faz a abertura, Sousa de novo com o Riquelme, ele tem espaço, o Corinthians está todo no campo de defesa, fica o Emerson já no campo de defesa, mas na linha de meio campo, com o Caruso em cima dele. Cruzamento feito, tentou, não conseguiu o domínio do Erviti. Rasga o Chicão, Globo, a gente se liga em você. Itaú, menos juros, mais sonhos, feito pra você. Cruzamento do Erviti. A bola foi afastada dentro da área pelo time do Corinthians, pelo Ralf. Voltou no Riquelme, rolou pro Somoza, ameaçou bater pro gol, tinha posição de impedimento e a bola ainda passou pelos Vitanich.
Final de semana com Fórmula 1. Sábado, 9 da manhã, o treino que define a ordem de largada. Domingo, a 9 da largada. 9 da manhã é a largada, antes, 20 para as 9. A gente começa a mostrar tudo sobre o Grande Prêmio da Grã-Bretanha lá na Inglaterra. À noite, do sábado para domingo, depois de altas horas, a luta do UFC entre o Anderson Silva e o Chael Sonnen, vale título mundial. O Anderson está assistindo o jogo lá em Las Vegas, no local da luta, nos Estados Unidos, e vai ser reportagem especial do Fantástico, o corintiano Anderson Silva vendo a decisão. Vem o time do Boca. Viatri, tocou na direita, Svitanic, de novo o Viatri. Deu a bola de presente para o Jorge Henrique. Domina Ralf. Castan bateu para frente. Acabou dando de graça para Somoza. Vai voltar o time do Boca. O Sousa passa. O Svitanic prefere cruzamento para a área. Cássio faz a defesa. Torcedor ligado no Futebol na Globo, navega pela internet. Chegando o fim da Libertadores. Quem é o personagem do Corinthians? Pergunta o Danilo de São Paulo. Pra você, vocês querem pensar? Não. Não, eu não vou pensar, não. Eu acho que o personagem é o Emerson. Emerson. É o Emerson, porque contando essas duas partidas, para escolher um personagem, contando essas duas partidas, ele deu um passe decisivo pro Romarinho e fez os 2 gols hoje. É o cara da Libertadores mesmo. No momento que a torcida não segura mais o grito. Pro Caio. Não tenho nem o que acrescentar ao Casa, mas só para ficar com uma segunda opção, acho que o Tite. Esse time é a cara dele, é um time forte na marcação, com um sistema defensivo muito bem montado e com uma entrega sem a bola impressionante. Esse é o segredo do Corinthians. Quem é o personagem pro Arnaldo? É o Tite, o desempate, porque o Tite realmente mostrou como se deve ganhar uma Copa Libertadores. Não vai desempatar, que eu ainda vou perguntar pro Mauro e pro Abel. Então tá. Hein, Mauro? Tite. O Abel? Tite. Goleou. Aí vem o time do Boca com o Clemente Rodrigues, faz um lançamento para a área, subiu e cortou. O Castan já viu impedimento. E é claro que uma conquista como essa tem muitos personagens, né? O Danilo fez a pergunta, o xará dele foi um personagem importante. Em jogos decisivos foi lá e fez gols importantes e jogadas importantes. É uma conquista de muitos personagens. Aí o goleiro faz o lançamento para o campo de ataque. 43 minutos. Tá chegando a hora. Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. Eu parei de jogar em 94, né? De lá pra cá, eu nunca teve nenhuma situação que me deu vontade de jogar futebol novamente. Não teve nenhuma situação que me deu vontade de jogar futebol desde 94 pra cá. Mas hoje eu gostaria muito de estar dentro do campo jogando esse jogo. O Corinthians mexe. Douglas, camisa número 15, saiu o Alex. Douglas no lugar do Alex. A primeira substituição do Corinthians na final. A primeira substituição do Tite. O jogo chega a 44. O torcedor do Corinthians já soltou o grito de é campeão. E claro que é campeão. Com 44 minutos vence por 2-0. 7º campeão invicto da Libertadores. Vem embora o time do Boca com o Santiago Silva, bateu pro gol, pegou o Cássio. Muitos torcedores do Corinthians têm a mesma opinião dessa enquete que a gente fez aqui entre a gente. Eu fiz uma reportagem na segunda-feira e eles escolheram também o Tite como grande personagem dessa conquista. Você viu aí, com direito a lente de aumento, mais um capítulo do duelo Emerson Caruso. Com mordida na mão. Mordida. – 44 minutos e meio. Invicto. O Corinthians vai se consagrando campeão da Libertadores. Mauro falou dos
invictos: Peñarol, Santos, Independiente, Estudiantes, 2 vezes, e o Boca. A última vez foi em 78, a última vez que o Boca foi, que um time foi campeão invicto, foi em 78, e com várias mudanças, né, de forma de disputa e número de jogos. O maior, Kleber, foi com 8 jogos em 64, o Independiente. O Emerson caiu para ser substituído. Corinthians chega a 14 jogos. Silencia e chora. A maioria canta. Cada um do seu jeito, faz a festa. E agora os jogadores do Corinthians vão lá porque os do Boca, o goleiro do Boca, foi lá para levantar o Emerson. A invencibilidade do Corinthians comemorada. Entra no seleto grupo de brasileiros campeões da Libertadores. Santos, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Palmeiras, Flamengo e agora o Corinthians, campeão da Libertadores da América. Ainda com clima quente. O Emerson, claro que toda a provocação que o Emerson fez não ficaria absolutamente sem nenhum problema. Então, alguns vão lá, seguram, tiram, e acho que faz muito bem de ser substituído nessa altura. Vai evitar qualquer problema. O árbitro no meio, o Ervite quer pressa. O time do Boca não é dos mais interessantes o fato, mas faz tudo parte do show, né? Na verdade, o time do Boca não sabe perder, né? Tá entrando o Wallace e saindo o Jorge Henrique, mano. Não, o Emerson, né? Não, é que o... agora é o Liedson. O Bandeira... Liedson com a camisa número 9. Não, o Liedson entrou no lugar do Emerson e agora vai entrar o Wallace. Agora sim, no lugar do Jorge Henrique. Exato. Entrou o Liedson no lugar do Emerson e agora está entrando o Wallace no lugar do Jorge Henrique. Então faz as 3 alterações do Tite. Hoje não foi dia de Romarinho, mas vai comemorar junto com o time do Corinthians. O Emerson vem para o banco de reservas. Uma campanha invicta que passou pelo Tátira, pelo Nacional e pelo Cruz Azul na primeira fase, pelo Emelec nas oitavas, pelo Vasco nas quartas, pelo Santos nas semifinais, com 2 duelos contra brasileiros, o que só aumenta a atenção. E chega contra o poderoso Boca Juniors na decisão. Faz 2-0 no Pacaembu, 2 gols de Emerson. Quase 48. O juiz tinha dado 2 de acréscimo. Deu mais um agora. Com a lesão do Emerson, deu mais um. E foi tranquilo o árbitro, né? Foi tranquilo. Foi tranquilo, teve bom senso e calma. A gente vai conversar. Daqui a pouco tem Gabriela. E depois, no Jornal da Globo, a gente vai falar. Chegou a hora de soltar o grito. Solta a voz o torcedor do Corinthians. Campeão da Libertadores da América. 35 anos depois da primeira participação em 77. Na 10ª edição. Depois de ouvir brincadeira, de ouvir gozação, de sofrer, chega a 2012 com uma campanha invicta que vai arrancar sorriso, lágrima, abraço. É campeão da Libertadores de 2012 o Corinthians. Alça gol, Gavião! Vai Corinthians! Explodem em alegria os jogadores, o elenco, os torcedores em transe no Pacaembu. Entoa o hino do Corinthians. Chega o dia de comemorar o título da Libertadores. E gerações das mais distintas. Você viu o garoto? Tem o que aquele garoto? 10, 12 anos?
Um time vai ter o nome escrito aí, ó. Corinthians. Vai ter o nome escrito na taça de campeão da Libertadores. Vou tentar ouvir o Castan aqui. Claro. Castan, imagino que para você, que disse esses dias que foi feito pelo Corinthians, apesar de ter passado em tantos clubes, que aqui passou a ser reconhecido, e me parece que está fazendo o último jogo hoje, fez hoje o último jogo. Muita emoção nesse momento, é ainda mais especial. Claro, é difícil para mim falar de despedida, né? Conversei com a diretoria, a gente vai falar sobre isso na sexta-feira. Agora eu quero comemorar porque eu ralei muito para chegar aqui. E glória a Deus, Deus me honrou junto com essa equipe maravilhosa, a melhor equipe que eu trabalhei na minha vida. Não quer falar de despedida, né, Cleber? Não é o momento, né? Mas natural, né, irmão? É, exatamente. Na sexta-feira ele vai assinar. O Pacaembu. Kleber, ouviu o Paulinho aqui? Comemora. Kleber, você ouviu o Paulinho falar sobre a emoção desse título inédito para o Corinthians, invicto, com um gol também antológico seu aqui contra o Vasco. O que dizer no momento como esse, Paulinho? Só agradecer a Deus e esse grupo que é merecedor de tudo isso. Fizemos por onde, trabalhamos muito para conquistar a Libertadores. Aí o Paulinho já entrou correndo, ele foi jogar algumas camisas para os torcedores na arquibancada, veio até o tobogã, já entrou correndo no campo de novo para a festa. 1-1 e 6-0 no Tátira, 2-0 e 3-1 no Nacional, 0-0 e 1-0 com o Cruz Azul na primeira fase, 0-0 e 3-0 no Emelec, depois 0-0 e 1-0 em cima do Vasco, 1-0 e 1-1 contra o Santos, chega contra o Boca, empata na Bomboneira e ganha por 2-0 aqui e é campeão invicto, Mauro. Campeão invicto, estou aqui com o Jorge Henrique. Se falou o tempo todo que é uma vitória do grupo, né? Cada momento alguém se destacando, mas uma vitória do grupo. Até chorando. Tem que chorar. Acho que é o último jogo. Não sabia se ia jogar, ainda tô com dor ainda. Mas a gente ficou feliz, acho que antes do jogo recebi uma mensagem do meu filho. O que ele disse? Papai, ótimo jogo. Você vai ser campeão. Então, eu fico bastante feliz, acho que por tudo que eu passei em Resende, hoje posso dizer que eu sou um vencedor. Essa nação, tenho certeza que me ama cada vez mais, até pelo que eu faço desde campo. E o grupo é maravilhoso, acho que eu tenho que falar, é um grupo humilde, não tem estrela. Então acho que ganhamos de 1-0, todo mundo tá falando. O time do Corinthians ganhava de 1-0, mas vamos conquistar nosso espaço. Eu não queria sair não, né? Não substituir lá, você não queria sair não. Não queria sair. Você vai comemorar, Jorge, que você é o guerreiro e é o vencedor, sim. Vai lá comemorar. Obrigado, Thiago. Papai te ama muito, Letícia, papai te ama. Um beijo. Daqui a pouco o papai tá chegando. Jorge Henrique, experiente, 30 anos, é também o cara que é considerado provocador e chora com o título conquistado. E os jogadores do Corinthians vão passando pelos 4 cantos do campo, comemorando com a torcida. Numa improvisada volta olímpica antes mesmo de receber a taça. Júlio César, Alessandro, Chicão, Leandro Castan, Ralf, Fábio Santos, William, Paulinho, Liedson, Marquinhos, Emerson, Alex, William Arão, Ramires, Douglas, Ramon, Gilcinho, Welder, Elton, Danilo, Romarinho, Danilo Fernandes, Jorge Henrique, Cássio e Wallace. São os 25. Lá no começo tinha o Paulo André, tinha o Adriano, tinha o Edenilson, que era titular e se machucou. Comandados pelo Tite, numa administração que veio fazendo o Corinthians crescer, buscar novos mercados. Trouxe Ronaldo, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro e chega a Libertadores. Vamos ouvir o Emerson aqui, autor dos 2 gols. Aguentou provocação, mas fez o que achou que tinha que ter feito e fez 2 gols, Emerson. Eu gosto dessas partidas.
Tenho certeza que a galera que acompanhou a minha história sabe o quanto é importante isso. Eu juro que hoje eu não vou chorar. Hoje eu tô alegre. Há um ano atrás, me tiraram de um lugar me acusando de coisas absurdas e que eu não fiz. Ó, eu não fiz. E hoje tá a prova, eu sou profissional, tem muita gente que gosta de mim. Vocês erraram comigo e hoje sou campeão da Libertadores. O desabafo do Emerson, campeão brasileiro pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Corinthians em 2009, 2010, 2011 e campeão em 2012 na Libertadores, sendo o nome do jogo com esses 2 gols que ele marcou. Kleber, sim, eu tô aqui com o Cássio, Kleber, o goleiro que acabou entrando na fase decisiva da Libertadores. Tá aqui ele comigo, Kleber. Cássio, você acabou entrando naquela fase mais difícil, na fase mais decisiva. Aquele jogo contra o Vasco fez uma defesa que, por muitos, é considerada a defesa do título. Olha, tô muito feliz. Eu acho que não só eu, como todos os companheiros, pra gente ter conseguido esse título. Nós trabalhamos muito, tivemos muita humildade. E agora comemorar hoje, eu acho que, pra mim, pessoalmente, é o dia mais feliz da minha vida, onde as pessoas que fizeram eu estar aqui hoje, que me ajudaram a estar aqui hoje, todas estão aqui vendo o jogo e o restante do pessoal da Libertadores torcendo. E foi uma grande vitória, é só comemorar agora. Cássio, olha só, olha lá pra torcida. A defesa que foi feita ali naquele gol, no lance do Diego Souza, é a defesa da sua vida? Acho que foi. Acho que a partir daquela defesa, claro, poderia acontecer a gente não chegar, mas pra mim, acho que depois daquela defesa e o gol do Paulinho, acho que ali, pra mim, eu tinha certeza que nós ia buscar esse título e ninguém ia parar a gente. Chegou a sonhar que um dia seria campeão da Libertadores? Olha, a gente sempre sonha, tem objetivos, mas tem que trabalhar bastante para isso acontecer. Graças a Deus, trabalhei bastante, não só com todos os meus companheiros, e a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo, que era ser campeão. Tá aí o gigante Cássio, campeão da Libertadores. O Marco Aurélio Souza se juntando ali ao Mauro Naves, ao Abel Neto, ouvindo os campeões da Libertadores. O técnico Tite sendo, claro, abraçado e comemorado, fez um grande trabalho. O Tite foi campeão gaúcho pelo Caxias, o Tite foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Internacional e chegou ao Corinthians, e o ano passado foi o técnico daquele desastre contra o Tolima, mantido no cargo pela diretoria, foi reconstruindo a equipe e trouxe esse time maduro à decisão da Libertadores de 2012 e ele conquista o título. E o Arnaldo observou que acabou o jogo, ele recebeu um abraço do Riquelme, tinha batido boca ali com o Riquelme no lance do gol, no primeiro gol do Emerson, quando o Riquelme fez uma falta e ele foi lá e recebeu um abraço do Riquelme, campeão da Libertadores. O Corinthians em 2012 fatura o 16º título do futebol brasileiro. Pois não? Mário Gobi, presidente, falando aqui. Uma pessoa abençoada, aonde passou ganhou títulos. Presidente, já começa o planejamento para o Mundial? Não, quero comemorar, muita champanhe. Muita champanhe. Merecida, né? Kleber. Kleber, oi? Olha só, Kleber, eu tô aqui com o Tite. Eu quero o Tite, vem aqui só vem mais um pouco pertinho da torcida, Tite. O que você tem primeiro a falar? Você é campeão da Libertadores da América. O grupo mereceu, trabalhou dentro do campo, ninguém fez mais. Ninguém trabalhou mais, ninguém fez mais gol, ninguém teve melhor saldo, nem agrediu marcação, teve uma concentração muito alta para conquistar o que ele conquistou. Não foi acaso, não foi sorte, não foi merecimento e competência desse grupo. Que além de competente, ele é muito amigo. Ele acrescentou um dado muito importante, eu falei para eles, o lado da amizade que eles têm. Isso, quando bate no coração, fica muito forte. E é um campeão invicto da Libertadores. Eu não tenho a dimensão ainda, Marco, disso tudo. Parabéns pela defesa. Um abraço. Vamos ouvir, aproveitar no embalo, ouvir o Paulinho. Tá extasiado, né? Acho que é essa a palavra. Tá exausto, mas a alegria é tão grande que correria o jogo de novo, né? Correria, valeu a pena. Valeu o esforço, todo mundo exausto, todo mundo de parabéns e tem que comemorar. Então nós sabemos do quanto foi difícil conquistar a Libertadores.
ainda mais de uma forma como foi, invicto, sem perder para ninguém. E agora comemorar porque esse grupo o Corinthians merece. Depois disso, dá vontade de ir para a Europa ou para o Japão? Não, vou ficar, não tenho proposta nenhuma e nunca escondi de ninguém, sempre falei, enquanto não houver propostas oficiais, eu permaneço no Corinthians. Paulinho, claro. A gente foi mostrando enquanto o Mauro, o Abel e o Marco conversam com os jogadores. Você viu a defesa do Cássio no jogo contra o Vasco, ele que entrou no time na Libertadores contra o Emelec e levou apenas 2 gols. O Paulinho contra o Vasco, enfim. E os torcedores tem gol do Danilo agora aí, eles vão se soltando, Tem gol do Danilo para mostrar. Tem gol para mostrar do Danilo aí? O Danilo fez alguns dos mais importantes, fez alguns dos mais importantes, então vamos ouvi-lo agora. Vocês sempre resumindo uma vitória de grupo para você um bicampeonato também. É importantíssimo. Eu acho que o Corinthians, um time desse tamanho, uma torcida maravilhosa dessa, eu acho que, na minha opinião, já teria ter ganhado a Libertadores. Eu acho que o nosso grupo mereceu, desde o início do campeonato, invicto, não perdendo para ninguém, com os pés no chão, com muita humildade, e graças a Deus conseguimos esse título inédito. E o jogo de hoje? Foi ganho de que forma? O que vocês começaram no segundo tempo? Depois de um jogo muito truncado no primeiro? A gente sabia que ia ser um jogo difícil. A equipe deles joga estilo a nossa, marca muito forte, não dá espaço. Então acho que ia definir uma jogada como aquela ali, de bola parada ou no lance de erro, igual foi no segundo gol. Mas eu acho que nossa equipe estava focada e graças a Deus fizemos um grande jogo e o título consequência. E o calcanhar dele, mano? Kleber, eu tô aqui com o resultado do calcanhar, aquele toque de calcanhar no primeiro gol do Emerson. Importantíssimo, a bola sobrou pra mim, eu tive precisidade de olhar na minha frente, não tinha ninguém, eu viro do lado. Eu falei, vou tocar, se passar ele recebe sozinho, graças a Deus deu certo. E ele já tá com medalha no peito, é isso? E um gol que nenhum... É a credencial, porque o Alessandro tá lá já no pódio. Enquanto você tá vendo aí os gols, os jogadores do Corinthians todos esperando. Tem que se credenciar pra ir receber Romarinho. Medalha e troféu. Olha aí de novo o gol, ó. Como o Emerson se movimenta, o jogador do Corinthians fica um pouco mais à frente, mas o Arnaldo já disse, ele não atrapalha, ele não participa, a posição, o gol é legal, né? Kleber, por falar em gol que nenhum corintiano jamais vai esquecer, foi dele que tá aqui ao meu lado. O pessoal até agora há pouco apontando pra ele, falando, você é o cara. Também é o cara, né, Romarinho? Espero que eu tive minha parte também de contribuição, mas com certeza, se não fosse esse grupo maravilhoso, eu não teria conseguido nada. Eu entrei lá no momento certo, na hora certa, e pude fazer o gol e deixar todo mundo feliz. Mas quem é o cara de verdade é o Sheik. É o time ou o Tite? É todos. É o time, é o Tite, que se encaixou bem, o Tite com a sua experiência. Tem jogadores muito experientes também. E lutando com essa juventude também, eu chegando agora e entrando pra história. Muito feliz. Parabéns, boa festa. Romarinho chegou no final, mas chegou com estrela, né? Os jogadores do Corinthians, daqui a pouco, claro, vão ter a oportunidade de dar a volta olímpica, normalmente é o prático, a volta olímpica junto com a taça. O palco está absolutamente repleto. Diga. Falando em gol, outro que fez gol importantíssimo, o Ralf, lá no início de tudo, né, Ralf? Com certeza. Foi o primeiro que deu para escrever o nome numa história. A gente espera que seja o primeiro de muitos, esse título maravilhoso e a torcida aqui é a primeira. Você não é muito de bater gols, até porque é um volante de marcação. Aquele, então, sem dúvida alguma, foi o gol mais importante da sua carreira. Com certeza foi no primeiro jogo, a gente foi nos 48, do jeito que o corintiano gosta, está acostumado. E eu pude dar aquele empate maravilhoso que hoje nos coroou com esse título. Os argentinos gostam de provocar, né? Você é um jogador viril, não deu vontade de dar uma chegadinha? Dá vontade, mas tem que se controlar ali. O professor Tite pede pra gente ter controle emocional ali, ter equilíbrio, e a gente procurou ter desde o início do jogo, e isso facilitou pra nós. O Tite disse ontem que se ele pudesse, ele daria a braçadeira para o grupo. O Tite sabe que ele tem a liderança de todos, tem o respeito de todos. Eu sei da vontade dele de querer arrumar um capitão, mas a gente sabe que todos aqui têm a liderança no grupo. Kleber. Muito bem. O Boca Juniors vai recebendo as suas medalhas. Está ali o Nicolas Leoz, que é o presidente da Confederação Sul-Americana. O presidente da CBF, José Maria Marim, também está lá. O Boca, que acabou se comportando
esportivamente. Acabou o jogo, não teve confusão. O Arnaldo flagrou o abraço do Riquelme no Tite. A festa do Corinthians, o Boca está recebendo medalha. Corinthians, a gente falou muito de gols, né? O Corinthians marcou 22 e levou só 4. 5 do Emerson, 4 do Danilo, 3 do Jorge Henrique, 3 do Paulinho, Ralf, Elton, Alex, Liedson, Fábio Santos, Douglas e Romarinho. Cada um deles fez um gol. É o Boca, que chegou à sua 10ª final. São 6 títulos e 4 vices agora, recebendo as suas medalhas. E o Corinthians vai daqui a pouco receber a medalha de campeão da Libertadores, receber a taça de campeão da Libertadores. E o Pacaembu canta! A homenagem é pro Emerson Sheik. Tite agora. E a bandeira do Japão não ia aparecer na comemoração? O Mundial vem aí. O Mundial vem aí no final do ano. Que é a equipe do Chelsea representa o futebol europeu e o Corinthians vai representar o futebol sul-americano. E a torcida vai fazendo uma homenagem individual, né? Fez ao Emerson, fez ao Tite. E agora tá indo jogador por jogador. Ramon hoje, além dos titulares e do Liedson, do Douglas, do Wallace que entraram, Romarinho, Ramon, Marquinhos e o Júlio César também estavam no banco. Já passei a lista dos 25, os jogadores que também foram inscritos inicialmente e depois trocados. É o Corinthians campeão da Libertadores. Agora há pouco, Cleber, só uma curiosidade, o Schiavi desceu com a medalha, foi de uma cara feia, entrou aqui no meio dos jogadores do Corinthians, todo mundo até meio preocupado, foi lá e deu um abraço no Cássio. Daqui a pouquinho as emoções de Gabriela, depois o Jornal da Globo, que também vai falar da decisão da Libertadores do título do Corinthians. E o futebol brasileiro que conquistou o seu 16º título, é tri de novo, né? Foi tri em 97, 98 e 99, com o Cruzeiro, Vasco e o Palmeiras, e agora repete o tri com o Internacional, Santos e o Corinthians. Aí o Alex, o Chicão, os jogadores do Corinthians, Fábio Santos, cada um deles recebendo a sua medalha de campeão da Libertadores. Enquanto eles recebem a medalha, a gente acompanhou praticamente todos os jogos do Corinthians na Libertadores. E muito ouvi de vocês, Casagrande e Caio, e como de outras opiniões, um time maduro que nunca esteve preparado para uma Libertadores como esteve este Corinthians. E o resultado aí está. Qual foi o segredo dessa preparação? Eu acho que foi permanecer o Tite naquela derrota, naquela eliminação do Tolima no ano passado. A equipe ser campeã, manter os jogadores aqui, contratou novos jogadores para fortalecer o elenco, teve um período de temporada decente, né? E fez o Campeonato Paulista e quando estreou na Libertadores estava totalmente preparado e focado para isso. Eu acho que o segredo foi a organização que o Corinthians teve desde o Andrés até a parte da comissão técnica. E emocionalmente, um time que se preparou para não perder para a própria ansiedade, Caio. Exatamente. Soube jogar cada jogo com a dificuldade que exigia. De uma entrega sem a bola impressionante. Quando tinha que se defender, soube fazer com uma eficiência absurda. Tem sim um jogo coletivo como marca, mas tem alguns jogadores como Ralf, como Paulinho e como Sheik que desequilibram. Quando precisa da individualidade, eles apareceram. As medalhas sendo entregues aos jogadores do Corinthians, aos 25 jogadores do Corinthians inscritos na Libertadores. Acho que vi ali o Edenilson subindo ao pódio também. Paulo André também agora. Paulo André, ó, jogadores que estiveram, né, na primeira lista, né, Mauro? E depois foram substituídos. O Adriano foi embora, os dois, o Paulo André e o Edenilson, foram substituídos pelas lesões, exatamente. Liedson
que foi muito importante em grandes momentos do Corinthians, foi muito importante. Aí depois, com o tempo, acabou não conseguindo repetir as suas atuações. E aí vão passando todos os jogadores com as suas medalhas. O presidente da CBF, Zé Maria Marinho, ali começando com o Romarinho, o Marcos Paulo Belmano, presidente da federação, representantes da CONCACAF, da Confederação Sul-Americana. E a gente estava conversando já há algum tempo, né? Quer dizer, o time do Corinthians não tinha experiência em Libertadores. Mas como todo clube de futebol, como todo mundo, tem lá suas datas significativas, né? Esse time ganhou em 54 um Campeonato Paulista e passou 22 anos esperando por um título, que veio em 77, num clima muito assim, que foi precedido de derrota, como aquela de 74, quando o Corinthians perdeu o campeonato para o Palmeiras, o Paulista, como perdeu em 76 o Campeonato Brasileiro para o Internacional. E em 77 veio aquela noite o gol do Basílio e o título paulista depois de 22 anos. E a partir daí, um novo ciclo neste centenário clube, né? Com a democracia corintiana, que o Casagrande fez parte, com os 5 títulos brasileiros, os 3 títulos da Copa do Brasil, o Campeonato Mundial, as conquistas, o fortalecimento e hoje uma nova página, né? A Libertadores da América. Com o Tite, com o elenco, com o Mário Gobi, com o Andrés, que foi bem lembrado aqui, que começou aí essa nova administração. Teve o Basílio, pé de anjo em 77, teve o Emerson, em outro estilo, mas fazendo os 2 gols, o Edu, ex-jogador e gerente, está aí o presidente Mário Gobi, o Duílio Monteiro Alves, que é filho do Adilson Monteiro Alves, né, que foi vice-presidente do Corinthians, foi diretor de futebol do Corinthians naquela fase da democracia. E daqui a pouco o Tite, ouvindo ali ao pé do ouvido do presidente, o Fábio Maceradião, o preparador físico, um time que voou, né? Fisicamente forte, fisicamente enfrentou todas as paradas, e o bando de louco solta a voz de novo no Pacaembu. O bando de louco para de cantar, porque o Alessandro chegou ao palco, recebeu a medalha e os cumprimentos, e vai receber a taça de campeão da Libertadores, para entrar neste clube de times brasileiros que conseguiram vencer a Libertadores da América. O capitão Alessandro vai erguer a taça de campeão da Libertadores da América de 2012. 14 jogos, invencibilidade, 8 vitórias, 6 empates. Tá erguida a taça. Qual foi o lema do Corinthians na Libertadores? Foi o Vai Corinthians. Foi, chegou. Salve o Corinthians, campeão dos O passado é uma bandeira, seu presente é uma ilusão. A invencibilidade, 8 vitórias, 6 empates, 22 gols marcados, 4 gols sofridos. E a conquista da Libertadores 2012. Kleber. Vai, claro, passar pela mão de cada um dos integrantes do Corinthians que estão dentro do campo. E vai passar perto da torcida
naquela tradicional volta olímpica. Pois não, Marco Aurélio? Tá aqui o Lucas, ele que é o Gandula, ele ganhou a faixa, Kleber, do Tite. Assim que terminou o jogo, o Lucas, mais conhecido como Torrone, o Gandula, se envolveu naquela confusão com o Adriano dos Santos, de faixa do Tite. Tá aqui a imagem, também é um símbolo da conquista. Os esportistas do Brasil. O Alex, o Danilo e o Fábio Santos comemoram pela segunda vez o título da Libertadores. O Danilo e o Fábio foram campeões pelo São Paulo, o Alex pelo Internacional. Vai começar a volta olímpica. Para que cada torcedor presente aqui ao Pacaembu tenha o prazer de ver um pouco mais de perto a taça de campeão da Libertadores. Tradições e glórias dos esportistas do Brasil. O passado é uma bandeira, o presente é uma lição. A gente primeiro, nossos pontos No som do hino, a comemoração com a torcida. A campanha que passou pelo Táchira, pelo Nacional do Paraguai, pelo Cruz Azul do México, nas fases eliminatórias. Emelec, Vasco, Santos e a decisão contra o Boca. Começou dia 4 e entra pelo 5 de julho de 2012 a festa do Corinthians e o título da Libertadores. São 9 agora os brasileiros. Santos, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Vasco, Flamengo e o Corinthians. 16 títulos brasileiros nas 53 edições da Libertadores. dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Daqui a pouco as emoções de Gabriela, depois o Jornal da Globo. E a volta ali passa pela mão do Liedson, a taça também, Mauro. Sim, vamos conversar com o Chicão e junto com o Alessandro está aqui desde 2008, dizia assim, pegou aquela fase de reconstrução, a fase difícil da segunda divisão e agora chega ao topo, Chicão. Ou não chegou ainda, tem mais. É um mundial que eu quero disputar muito, quero vencer. A gente fica feliz pela conquista, Mauro. Por tudo que a gente passa no clube, são 5 anos já de muitas vitórias. E a gente espera conquistar mais ainda. Teve a queda, né? Em 2007 a queda. E aí essa reconstrução que o Mauro falou, quer dizer, 2008 o título da Série B, em 2009 veio o título da Copa do Brasil. 2010, no ano do centenário, o Corinthians acabou não conseguindo título algum. Para em 2011 ter a frustração, teve em 2010 com o Flamengo nesse mesmo Pacaembu, e em 2011 com a equipe do Tolima, as eliminações da Libertadores, a do ano passado muito sofrida, e depois uma nova etapa com o título brasileiro de 2011 e agora a Libertadores da América conquistada. Campanha com 1-1 contra o Táchira, 2-0 contra o Nacional, 1-0 contra o Cruz Azul, depois a vitória por 1-0 contra os mexicanos, ganhou do Nacional por 3-1, goleou o Táchira por 6-0, foi para as oitavas, empatou com o Emelec 0-0 e ganhou por 3-0 aqui em São Paulo. Contra o Vasco, 0-0 no Rio, 1-0 apertado aqui no Pacaembu, com a defesa do Cássio que foi um gol.
como ele já falou para o Marco Aurélio. Nas semifinais contra o Santos, que era o campeão, 1-0 na Vila e 1-1 aqui.